Olá a todos, e sejam bem-vindos. Quando pensamos no inferno, o que vem à mente? Provavelmente, um lugar subterrâneo cheio de fogo, onde demônios com tridentes atormentam almas condenadas. Essa imagem é poderosa. Está nos filmes, nos livros, em todo o lado. Mas alguma vez parou para pensar, de onde veio realmente essa ideia? Será que sempre foi assim? Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante pela história, para descobrir as verdadeiras origens do inferno e como essa conceção se transformou ao longo dos séculos. Preparem-se, porque a história é muito mais complexa e surpreendente do que imaginam. Para começar, vamos direto à fonte principal da tradição judaico-cristã. A Bíblia, se procurarmos pela palavra inferno no Antigo Testamento, não a vamos encontrar da forma como a conhecemos. Em vez disso, encontramos termos como Sia. Em hebraico, Sheol não era um lugar de castigo e fogo. Era descrito como um lugar de escuridão, de silêncio, uma espécie de morada dos mortos, para onde todas as almas iam após a morte. Fossem elas boas ou más, não havia julgamento, nem recompensa, nem punição no Sheol. Era simplesmente o fim. Um lugar sombrio e poeirento de onde ninguém voltava. Pense nisso mais como uma sepultura coletiva para toda a humanidade, um conceito muito diferente do nosso inferno moderno. A ideia de punição eterna ainda não estava presente. Então, quando é que o fogo e o enxofre entraram em cena? A mudança começa a desenhar-se no período entre o Antigo e o Novo Testamento, uma época de grande agitação política e cultural. Durante este tempo, a cultura judaica entrou em contato com outras civilizações, como a persa e a grega. Os persas, com a sua religião, o zoroastrismo, tinham uma visão do pós-vida muito mais dualista. Uma luta cósmica entre o bem e o mal, com um julgamento final onde os justos iam para o paraíso e os maus para um lugar de punição. Parece familiar, não é? Ao mesmo tempo, a cultura grega tinha o seu próprio submundo, o Hades. Embora o Hades, tal como o Sheol, fosse inicialmente um destino para todos, mais tarde surgiram divisões dentro dele. Lugares como os Campos Elíseos para os heróis e, mais importante para a nossa história, o Tártaro. O Tártaro era uma fossa profunda, um lugar de tormento reservado para os inimigos dos deuses e os piores pecadores. A ideia de um lugar específico de castigo começou a ganhar força. É no Novo Testamento que estas ideias começam a fundir-se e a formar algo mais próximo do nosso conceito de inferno. Jesus, nos Evangelhos, usa várias metáforas para descrever o destino dos ímpios. Ele fala de um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ele usa a palavra Gina. Gina, ou Vale de Nom, era um lugar real perto de Jerusalém. Historicamente, era um local onde se praticavam sacrifícios infantis e, mais tarde, tornou-se o depósito de lixo da cidade, onde o lixo e os cadáveres de animais e criminosos eram constantemente queimados. Era um símbolo poderoso e visceral de destruição e impureza. Quando Jesus usou a imagem da Gina, a sua audiência sabia exatamente do que ele estava a falar. Um lugar horrível de fogo e desolação. No entanto, mesmo no Novo Testamento, a interpretação não é unânime. Existem debates teológicos sobre si. Essas descrições devem ser entendidas literalmente como fogo eterno ou metaforicamente, como a separação total de Deus, que seria o verdadeiro tormento. O livro do Apocalipse solidifica ainda mais esta imagem com a sua descrição vívida de um lago de fogo e enxofre, onde o diabo, a besta e todos aqueles cujos nomes não estão no livro da vida são lançados. É aqui que a imagem do inferno como um lugar de tormento eterno para os pecadores se cristaliza verdadeiramente na teologia cristã. Mas a imagem que temos hoje, com os seus demônios, os círculos de punição e a arquitetura detalhada do sofrimento, deve muito a uma obra literária da Idade Média. Estou a falar, claro, da Divina Comédia de Dante Alighieri. No início do século XIV, Dante escreveu este poema épico que narra sua jornada através do inferno, purgatório e paraíso. A sua descrição do inferno é incrivelmente detalhada e imaginativa. Ele organizou o inferno em 9 círculos concêntricos,
cada um reservado para um tipo específico de pecado, com punições que se adequavam poeticamente ao crime. Os gulosos são forçados a deitar-se numa lama vil. Os avarentos têm de empurrar pesos enormes. E por aí adiante, a obra de Dante não era um texto teológico. Era ficção, uma alegoria. No entanto, o seu poder imagético foi tão imenso que se fundiu com a imaginação popular. Artistas como Botticelli e Gustave Doré criaram ilustrações baseadas na visão de Dante, que se espalharam por toda a Europa. A descrição de Dante tornou-se, para muitas pessoas, a descrição definitiva do inferno. Os demônios com tridentes, os rios de sangue a ferver, os diferentes níveis de sofrimento. Muito do que associamos ao inferno hoje vem diretamente da mente criativa de Dante, e não necessariamente das Escrituras. Avançando para a era da Reforma Protestante, a ideia do inferno continuou a ser uma ferramenta poderosa. Pregadores como Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, proferiam sermões famosos como pecadores nas mãos de um Deus irado, pintando quadros aterrorizantes de pecadores suspensos sobre o abismo do inferno por um fio fino, prontos a cair a qualquer momento. O medo do inferno foi usado para incentivar a conversão e a vida moral. Durante séculos, esta visão aterrorizante dominou o pensamento cristão ocidental. No entanto, nos tempos mais modernos e contemporâneos, tem havido uma reavaliação significativa. Muitos teólogos e crentes questionam a ideia de um Deus amoroso que condenaria as suas criaturas a um tormento eterno e literal. Surgiram interpretações alternativas. Uma delas é o aniquilacionismo, a crença de que os pecadores não são atormentados para sempre, mas simplesmente deixam de existir após o julgamento, menos a segunda morte mencionada no Apocalipse. Outra visão, mais universalista, sugere que no final, o amor de Deus triunfará, e todas as almas serão eventualmente reconciliadas com Ele, esvaziando o inferno. Hoje, o conceito de inferno é mais diverso do que nunca. Para alguns, continua a ser um lugar literal de fogo e castigo. Para outros, é uma metáfora para a angústia de estar permanentemente separado de Deus, um estado de autoexclusão do amor divino. Há também quem o veja como uma construção puramente humana, uma ferramenta de controle social usada ao longo da história. Então, o que é a verdadeira história do inferno? A verdade é que não há uma única história, mas sim uma evolução. Começou como um lugar sombrio e silencioso, chamado Sheol. Absorveu ideias de julgamento e punição de culturas vizinhas, como a persa e a grega. Foi transformado numa metáfora de fogo e destruição coagina. E finalmente, foi codificado como um lago de fogo no Apocalipse. Depois, a imaginação de um poeta, Dante Alighieri, deu-lhe a forma e a estrutura que conhecemos hoje, e pregadores usaram esse medo para moldar o comportamento. A jornada do conceito de inferno mostra como as nossas ideias sobre o divino, a justiça e o pós-vida são moldadas pela cultura, pela história e pela linguagem. É uma história que reflete as nossas maiores esperanças e os nossos medos mais profundos. Não é apenas uma história sobre o pós-vida, é uma história sobre nós mesmos. Espero que tenham achado esta exploração tão fascinante como eu. A história por detrás das nossas crenças é muitas vezes mais rica e complexa do que imaginamos. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para mais mergulhos profundos em temas como este. Deixe nos comentários o que pensa sobre o inferno e qual parte desta história o surpreendeu mais. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.